pode se assentar. Ricardinho, pode mandar bala. Vocês estão felizes, gente? Amém? Gente, abre a apostila de vocês na página 29. Hoje, alguém aqui está lendo o livro de Atos? Aleluia! É isso aí. Vamos lá, página 29. Todo mundo abriu? Então vamos lá. Hoje a gente vai ver aspectos da igreja de Atos ou igreja apostólica, né? No caso, o que a gente chama de igreja primitiva, igreja do primeiro século. E aí está o título aí, Igreja de Atos, espontânea versus organizada. Existe uma tendência de olhar para a igreja primitiva, a igreja apostólica no livro de Atos, e interpretá-la apenas como uma igreja orgânica, espontânea, sem nenhuma estrutura organizacional e sem nenhuma teologia. Boa parte desse pensamento visa chegar à conclusão de que o modelo certo de igreja deve ser uma igreja sem nenhum tipo de estrutura ou liderança humana. E sob esse pretexto, defende-se que aquela era uma igreja simplesmente guiada pelo Espírito, entre aspas. Logo, não havia necessidade de intervenção humana, ao mesmo tempo em que ela era a igreja perfeita. Ou seja, aqui basicamente a gente está falando que comumente, né, quando a gente olha para a igreja primitiva, a gente cria um hype muito grande, né? No sentido, nossa, a igreja primitiva era maravilhosa, a igreja primitiva não tinha defeito nenhum, a igreja do primeiro século tinha que ser o nosso padrão e parararará. Só que a gente não para perceber que a igreja do primeiro século, as primeiras cartas, a gente vê muito defeito nas igrejas, né? A gente vê muito defeito e muito problema acontecendo para que aquela igreja se estruturasse. A igreja do primeiro século, a igreja primitiva é sim um exemplo para a gente, só que ela não é um padrão de perfeição. E ela também não é uma igreja que era simplesmente movida, entre aspas, igual está aqui, pelo Espírito, né? Ela não era totalmente espontânea. A igreja primitiva ela tinha regras, a igreja primitiva tinha estrutura, a igreja primitiva tinha liderança, a igreja primitiva tinha organização, tinha uma liturgia pelo qual todas as coisas aconteciam. Então, as coisas naquela época elas não aconteciam do nada. Elas foram construídas com o tempo, mas passando por muitos problemas. Por exemplo, quando a gente olha para a igreja de Corinto, a gente vê uma igreja do primeiro século, mas a gente vê também uma igreja totalmente problemática. A tal ponto que quando Paulo vai escrever para Corinto, ele vai falar que ele não pode falar para aquela igreja como se eles fossem espirituais, mas como se ele estivesse falando uma igreja carnal. Então, quando a gente olha para essa igreja, a gente vê o padrão de perfeição? Não, mas a gente vê um padrão de uma igreja que está em crescimento, uma igreja que está num processo de implantação e de frutificação, mas ainda assim uma igreja que precisa amadurecer. Então, a igreja ela precisou ser organizada em algum momento. Nem tudo é dado pelo vento, ouvir de Deus, alguma coisa do tipo, mas sempre com base naquilo que Cristo deixou como legado, e aquilo é seguido por outros homens e mulheres que fazem com que a história continue. Deu para entender? Tá tranquilo? Amém. Então vamos lá. Não podemos negar que quando lemos o livro de Atos, vemos uma igreja inspiradora, cheia de qualidades, de vitalidade e espontaneidade, frutos de uma poderosa ação do Espírito Santo. Contudo, precisamos ter o cuidado de não fazer uma leitura ingênua e descuidada. Apesar de todas as maravilhas relatadas em Atos, veremos que houve desafios e problemas na primeira igreja, como, por exemplo, o caso de Ananias e Safira. Isso, de certa forma, nos consola e nos ensina. Pensamos, se a igreja primitiva teve problemas e mesmo assim ela avançou, os problemas que temos em nossas igrejas também não nos impedirão de avançar, aleluia? Havemos de superá-los com a provisão do Senhor. Ou seja, então a igreja, desde que ela é igreja, ela é problemática. Eu vou ter que traduzir essa frase aqui porque ela vai parecer
quase um palavrão, mas não é. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu, eu falei assim, ele estava meio frustrado com uma questão de igreja. Eu falei, igreja é uma M. Basicamente eu falei, igreja é problemático. Só que Jesus deu a vida por essa igreja problemática. Então, se nós amamos ele, também precisamos dar a vida por essa igreja problemática e por um povo problemático, o qual nós estamos no meio. Então, se a igreja primitiva teve problemas de doutrina, problemas de moral, comportamental, igual 1 Coríntios Paulo relata de um cara que estava pegando a esposa do pai. E Paulo fez com que a igreja expulsasse aquele menino por um momento, mas quando ele escreveu a segunda carta, eles trouxeram o menino de volta para a mesa. Esse tipo de problema, problema de doutrina, problema de ética, problema de moral, aquela igreja venceu essas coisas. Eles passaram por cima dessas coisas. Hoje nossa igreja também passa por esse tipo de problema. Quantos escândalos a gente não vê por aí de pastores abusadores, pessoas com problemas morais, éticos dentro das igrejas. Mas se a igreja do primeiro século, que ainda estava nascendo, venceu isso, nós também venceremos. Afinal, tem um celular tocando, acho que é o do meu pai, Miss Heavenly Chaves. Amém? Se a primeira igreja do primeiro século teve esse tipo de problema, moral, ético e doutrinário, e eles passaram por cima disso, fazendo com que a doutrina de Cristo permanecesse, hoje nós que temos todo esse encargo que eles deixaram, todo o legado que eles escreveram, nós também vamos passar por essas coisas. E em nome de Jesus de forma mais excelente. Pensamos, se a igreja primitiva teve problemas, eles superaram com a provisão de Deus. Outro ponto importante nesse momento é entendermos que estamos diante de uma igreja que está começando. Cada fase da história vai apresentar novos desafios, novas necessidades para a igreja de Cristo. Quando se diz que em Atos a igreja não era complexa em sua teologia, não tinha liderança eclesiástica, e esse é o modelo certo de se fazer igreja, nós percebemos que, além de ser uma leitura superficial, também é fruto de uma interpretação parcial, que não percebeu o contexto em que aquela igreja vivia. Se nós estamos de uma igreja que está começando, então talvez ela não tivesse uma teologia tão definida e complexa, porque o momento não exigia e nem permitia. Se, por um lado, não nos é possível adotar um livro de Atos como um manual sistemático de como fazer igreja, por outro lado, não podemos desprezá-lo, pois faz parte das Sagradas Escrituras. E de acordo com 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade em pleno preparo para realizar toda boa obra. Grandes homens de Deus na história foram impactados e transformados com a leitura de Atos. Obviamente, porque além de nos inspirar com as histórias que fizeram os primeiros cristãos, nos revela princípios divinos e definições sobre a vida cristã e a vida da igreja. Então, o fato de eu ter pedido para vocês lerem o livro de Atos foi totalmente intencional. Lembra na primeira aula de história da igreja que a gente falou sobre árvore genealógica espiritual? Que nós somos gerados por alguém que nos trouxe até onde estamos? Então, quando a gente lê o livro de Atos, é como se a gente estivesse lendo a autobiografia da igreja. A autobiografia do Espírito Santo, como o Gabriel falou aqui, que ele deixou na igreja com as marcas dele na terra, através de outras pessoas, mas deixando um registro de testemunho que o nosso Deus é o mesmo Deus do passado. O mesmo Deus que Pedro viu, o mesmo Deus que João viu, o mesmo Deus que Lutero viu, Wesley viu, Jonathan Edwards viu, é o mesmo Deus que atua na nossa vida hoje. Então, o livro de Atos, quando a gente pegar ele para ler, a gente precisa olhar, é um testemunho nosso, é um testemunho da nossa história que começou lá atrás, mas continua hoje. Atos não termina no capítulo 28, ele continua em mim e em você, amém? Então, vamos lá. Teologia e pregação e ensino na Igreja Apostólica, página 30. Aí o primeiro ponto, se vocês quiserem grifar os pontinhos aí, eu esqueci de pôr em negrito, me perdoa, por favor. Pregações na Igreja Apostólica.
nós vemos a primeira igreja avançando por meio da pregação. Aí tem uma palavrinha escrito querigma, que significa proclamação. As pregações em Atos eram públicas, ou seja, eram em praças mesmo. E normalmente baseadas no Antigo Testamento, como foi a pregação de Pedro e Estevão. No caso ali, pregando para judeus, né, eles explicavam o contexto do Antigo Testamento, aplicavam na realidade daqueles judeus e culpavam eles. Tipo assim, vocês são os responsáveis pela morte de Cristo, né? Basicamente colocando os judeus ali, a religião dos fariseus, dos saduceus e dos zelotes, como aqueles que perseguiram a Cristo, como Cristo sendo aquele que veio para salvar os judeus e eles o rejeitaram. Ou seja, era uma pregação totalmente contextualizada para aquele povo, para aquele tempo. E por isso, um homem chamado Estevão morreu apedrejado. Estevão puxou lá acho que ele começa já em Abraão, né, pai? Ele puxa em Abraão, passa por Moisés, passa pelos profetas, chega a Jesus e ele fala: por causa de vocês, Jesus morreu. E aí os judeus ficam irados e começam a apedrejá-lo. Ou seja, era um tipo de pregação contextualizada para aquele tempo e para aquelas pessoas. E centradas na pessoa de Cristo. Ou seja, todo o foco da pregação, por mais que passasse num patriarca Abraão, o foco final da pregação é Cristo. E para toda pregação ser considerada uma pregação saudável, o fim dela precisa terminar em Cristo. Eu estava vendo o Ângelo Basso dando uma aula, era sobre oração, eu acho. E aí ele fala de uma aluna dele, né, que ela começou a fazer uma pregação maravilhosa dentro do livro de Gênesis. E ela explicou todos os detalhes de como as coisas ocorriam, questão de circuncisão, incircuncisão, de aliança com Deus, de não aliança, só que ela esqueceu de um detalhe. Ela esqueceu de falar da redenção em Cristo. Então, por mais maravilhosa que uma pregação possa ser, se ela não apontar para Jesus, se ela não falar da vida, a obra, ressurreição de Jesus, ela não pode ser considerada uma pregação. Pode ser considerado um ensino, uma informação, mas não é considerado pregação. Pregação precisa ter o anúncio da vida de Cristo, o anúncio da morte de Cristo e o anúncio da sua ressurreição, o qual é a mensagem do nosso evangelho. Mas também tinha as exceções. Paulo, por exemplo, quando pregou no Areópago, não fez baseado no Antigo Testamento. E ali ele usou o contexto da cultura local de gregos para falar a respeito de Jesus. A respeito de Jesus. 2. Perseveravam no ensino dos apóstolos. Atos 2:42. Ricardinho, você consegue projetar ali para a gente? Atos 2:42. Gente, por causa de uns amigos, eu tenho dificuldade de falar Atos 2:42. Vocês percebem que eu forço. Eu falo Atos 2:42. Isso é influência dos outros. E sendo chamado... Não, 2:42. 2:42. Aê. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ou seja, era um tipo de reunião, a igreja primitiva tinha um tipo de reunião que eles se juntavam em comunhão, ou seja, uma comunhão no Espírito, onde eles compartilhavam da mesma coisa, do mesmo pão que desceu do céu e juntos, mutuamente, em conjunto, se edificavam. No partir do pão, aqui é pão físico mesmo, e nas orações, ou seja, era uma igreja orante, era uma igreja que se doutrinava e era uma igreja que partilhava o que eles tinham em comum uns com os outros. Terceiro ponto, o Novo Testamento é composto de cartas para fortalecer a igreja. O Novo Testamento foi formado a partir de cartas e evangelhos escritos para fortalecer o povo de Deus, o que inclui o seu fortalecimento na palavra e na verdade do evangelho. Ao escreverem, os apóstolos estão preocupados em que os crentes não se esqueçam da verdade do evangelho. Isso é até uma questão cultural dos judeus, né? Lá em Êxodo, quando eles falam sobre educar os filhos, eles falam sobre inculcar, né? Enfiar na cabeça das crianças todo o entendimento, todo o conhecimento, para que quando elas crescessem, elas não esquecessem, mas mais do que isso, elas tivessem a cultura já formada dentro de si do que é ser parte da família de Deus. Ou seja, além de crescer no conhecimento, eles cresciam de uma forma cultural, de uma forma em que... Sabe quando você faz uma coisa automática? Eles cresciam assim. Às vezes você tem manias de seus pais que você
sem saber que tem, você pegou. Então, o judeu, ele crescia debaixo dessa influência. Eles passavam de geração em geração, ensinando os filhos desde criança, e esses filhos ensinavam para os seus filhos. Quer ver um grupo que faz isso de uma forma muito excelente? Eu acabei, eu acho que absorvendo isso um pouco. Mas as testemunhas de Jeová, gente, eles são incríveis nisso. Desde criança, e eu tenho prova pelas minhas tias, elas ensinam os filhos mantendo eles dentro das reuniões. E nas testemunhas de Jeová não tem salinha para criança. As crianças assistem a reunião formal de como as reuniões deles acontecem. É uma forma bem fria, digamos assim. É como se fosse um culto de ensino. É uma reunião de testemunho de Jeová. E lá qualquer pessoa pode participar, tem perguntas e respostas. Ou seja, o tempo todo os pais ensinam os filhos a como caminhar com Deus segundo a visão deles. O tempo todo eles estão enfiando Bíblia na cabeça deles, livros de histórias bíblicas infantis na cabeça, e você percebe que uma criança testemunha de Jeová tem muita informação sobre Deus. Ainda que seja errado, é uma informação relevante que faz com que ela cresça educada biblicamente, de certa forma. Mesmo que não tenha Cristo como centro, eles têm partes da palavra colocadas na cabeça deles. E assim a igreja de Atos o fazia. Eles reuniam-se em conjunto e eles passavam esse conhecimento um para o outro nas mesas, nas comunhões, nos partir do pão, nos momentos que eles estavam juntos. Eles estavam juntos em meio à perseguição, mas no meio da perseguição eles também se ensinavam, eles se doutrinavam, eles perseveravam na doutrina. Amém? 4. Há uma batalha em relação ao evangelho. Os apóstolos estão lutando para manter viva a verdade do evangelho, ou seja, a essência do evangelho. Eles estão tentando sobreviver à perseguição, mas a segunda maior batalha é preservar a essência da boa nova. Por quê? Porque uma igreja sadia vende um evangelho sadio. O evangelho é uma mensagem, um conteúdo. Ricardinho, abre para mim em 2 Coríntios 10, versículo 3. Oi? Já. Vocês querem que lê de novo? Não? Show. 2 Coríntios 10, versículo 3. Alguém me arruma água fazendo favor? Segunda Coríntios 10, 3. Aqui está falando sobre uma batalha em relação ao evangelho. E eu queria pontuar uma coisa aqui em relação à questão de batalha espiritual. Como é que a igreja de antigamente fazia um movimento em relação à batalha espiritual? Batalha espiritual repetindo pela trilionésima vez. Batalha espiritual não é grito. Batalha espiritual não é estar amarrado, não é eu repreendo, não é essas coisas. Olha só como é que o diabo que atua no mundo e como que nós devemos, entre aspas, contra-atacar. O que é de fato você desfazer uma obra de Satanás? Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Pode ir. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Vai. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Pode ir. E estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Ou seja, batalha espiritual é uma batalha por uma verdade. O que o mundo tem que nós... Quer dizer, o que o mundo não tem que nós temos? Visão. Jesus, de fato. Mas uma coisa é visão e entendimento. Antes, quando nós não estávamos em Cristo, nosso entendimento estava obscurecido. Ou seja, havia fortalezas na minha e na sua mente que impediam que o conhecimento de Deus penetrasse no nosso coração. Mas a partir do momento que Jesus ilumina o nosso entendimento, nós conhecemos a verdade de Deus, recebemos essa verdade e passamos a caminhar com Cristo. Só que essa batalha, ela ainda continua. Por quê? Porque tem coisas no nosso coração e na nossa mente que são fortalezas, que estão impedindo o conhecimento de Deus. Derrubar essas coisas para que a gente tenha uma vida plena em Deus e guiada pelo Espírito. Ou seja,
Basicamente, se eu ainda não venci algum vício, provavelmente esse vício tem uma fortaleza dele construída na minha mente, em que o conhecimento de Deus foi rejeitado ali. Então a batalha espiritual ela acontece quando o meu entendimento é renovado em Deus. 1 Coríntios 12, a não conformação com esse século. O que é a não me conformar com esse século? É eu rejeitar o antigo sistema de pensar e abraçar a forma que Deus pensa sobre as coisas. Isso é batalha espiritual. É o rejeitar o conhecimento de Satanás que ainda existe em mim, mesmo sendo regenerado pelo Espírito, e agora abraçar o entendimento de Deus. Então, se você quer vencer uma batalha espiritual em favor de alguém, se você quer realizar uma batalha espiritual em favor de alguém, você precisa ir até você pode orar, você deve orar por essa pessoa. Mas o segundo passo é ir até essa pessoa e anunciar o evangelho a ela. Só o evangelho de Deus pode destruir todas as mentiras. Só aquilo que é inabalável pode derrubar aquilo que é abalável. E é por isso que Cristo vem em nós. Cristo é o eterno fundamento de Deus. E quando Ele ilumina o nosso entendimento, todas as outras fortalezas, como diz os pentecostais, caem por terra. Certo? E é por isso que Efésios 6,10 vai falar: fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. E ali Paulo ele não está falando de uma armadura literal. Ali Paulo está usando uma ilustração. Como ele está falando para um povo de origem grega, greco-romana, ele está usando uma ilustração de uma armadura romana. E aí ele começa a falar capacete da salvação. Por que um capacete? Porque é no capacete que a gente é protegido dessas fortalezas. A fortaleza ela acontece aqui. E aqui precisa estar enxertado com a salvação de Deus que veio por intermédio do Evangelho. E aí ele começa a falar das outras peças, que eu não vou falar agora para a gente ganhar tempo. Mas aí vocês interpretem agora esse texto com essa ótica. Não estou falando que vocês são obrigados a interpretar por esse lado, tá? Mas tenta agora olhar para esse texto como se fosse uma figura de linguagem de um soldado romano, e aí você vai vestindo a armadura dele e vai interpretando o significado de cada coisa. Oi? O texto foi 2 Coríntios 10, do 3 ao 5. Falei? Ah, não, o outro texto foi Efésios 6,10. Eu também não esqueci. Não anotei aqui, não. 5. Falsos mestres com suas heresias modificarão o evangelho e tentarão introduzi-las na igreja. Tendo em vista o aparecimento de falsos mestres, os apóstolos se ocuparão da defesa do verdadeiro evangelho. Por isso foi escrito, e aqui tem o texto de 2 Pedro 2,1. Mas entre o povo também houve falsos profetas, assim como entre vós haverá falsos mestres. As ocultas introduzirão heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou e trazendo sobre si mesmo repentina destruição. O aparecimento de falsos mestres e falsos profetas, a gente pode começar a vê-los no início da igreja. Mas no nosso tempo, isso já existe e isso vai piorar. O fim dos tempos ele é marcado por duas coisas. A primeira, o grande e terrível dia do Senhor. Claro que a gente vai viver o poderoso avivamento em Deus. Mas a outra coisa que vem junto disso, e que é mais nítido você olhar pelas escrituras de acontecer, é o aparecimento de uma grande apostasia, um grande desvio da fé. Então, ao mesmo tempo que a gente vai ver uma grande manifestação poderosa de Deus, a gente vai ver uma grande manifestação de falsos ensinos, uma grande manifestação de líderes manipuladores, uma grande manifestação de destruição, não do lado de fora, porque o lado de fora já está perdido, eles já estão condenados, mas uma massa de destruição no meio daqueles que se dizem povo de Deus. Então é necessário que homens e mulheres de Deus se levantem em conhecimento de Deus para que eles saibam defender aquilo que a Bíblia chama de sã doutrina. O que é sã doutrina? A doutrina simples que Cristo deixou para que nós, como igreja, nos movêssemos em cima delas. Então esses são 5 padrões da teologia da igreja apostólica. Show? E aqui tem alguns textos separados sobre como que os apóstolos eles preservavam a mensagem do evangelho. Eu vou ler 3 aqui com vocês. Então, primeiro a gente viu Atos 2:42,
que eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Gálatas 1:8, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregue um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja maldito. Ou seja, se vier um ser sobrenatural e te ensinar um evangelho que é diferente do evangelho de Cristo, considere esse evangelho amaldiçoado. Sai correndo. 1 Coríntios 11:19. É até necessário que haja divergência entre vós, para que os aprovados se tornem manifestos em vosso meio. Ou seja, é necessário que haja alguma divisão para que aquilo que é verdadeiro apareça. É necessário que haja divisão para que o coração daqueles que são fiéis se manifestem de alguma forma. Porque todo coração que é fiel, ele vai se manifestar com verdade. E tudo aquilo que é verdade vai sair em confronto em relação a tudo aquilo que é mentira. Deu para entender? Agora faz uns pulos aí. Página 32. Governo, missão e martírio na Igreja Apostólica. Governo na Igreja Apostólica. O tema governo, autoridade na Igreja, não é um assunto simples na história da Igreja. Veremos que no decorrer da trajetória cristã, esse será o tema responsável por mudar a face da Igreja nos próximos séculos. Inclusive, até essa questão de governo na Igreja é um tema tão controverso que até hoje a gente tem questões não são temas fechados, né? Por exemplo, questões como batismo. Vocês sabiam que existem igrejas protestantes que até hoje batizam crianças? Por exemplo, a gente tem duas linhas de pensamento. A gente tem um credobatismo, que é o batismo que só é feito em adultos, após arrependimento, consciência, confissão de pecados e tudo mais. Mas a gente tem uma outra linha de pensamento que chama pedobatismo, que assim como a Igreja Católica, né, batiza crianças na infância, e também igrejas protestantes adotaram essa prática. E quando elas se tornam adultas, elas se batizam novamente com confissões de pecados e consciência. Ou seja, é um assunto que não é fechado. Outro assunto que não é fechado. Pode ter pastora na igreja? Pode não ter pastora na igreja? Pode ter apóstolo hoje? Pode não ter apóstolo hoje? Ou seja, são questões que até hoje reverberam de alguma forma. Essa questão de pode ter pastora, pode não ter pastora, tem duas linhas de raciocínio. Existe uma linha que chama complementarismo e existe outra linha que chama igualitarismo. E cada uma tem seus extremos. O complementarismo basicamente vai dizer que, sim, o complementarismo vai dizer, não, a mulher só vem para agregar ao ministério do homem. Ela não pode ser pastora. O igualitarismo, a mulher tem o mesmo grau de autoridade que o homem. Ela pode ser pastora e o extremo disso, ela pode governar uma igreja sozinha. O extremo do outro lado a mulher não pode nem falar na igreja. Ou seja, tem um ponto de equilíbrio e tem um extremo de cada canto. Mas são questões, eu quero deixar ilustrado aqui só para informação nerd extra para vocês. São pontos que ainda não são fechados, são pontos que até hoje têm discussões. E desde a igreja primitiva, existem pontos na teologia que não são fechados. Mas são coisas, como eu falei aqui, que precisam ser resolvidas no meio do corpo. O corpo de Cristo, em humildade, precisa começar a conversar sobre essas coisas. Então vamos continuar. Assim como falamos na aula anterior, vemos na Igreja Apostólica espontaneidade e abertura para a ação do Espírito Santo. Alguém me chamou? Escutei uma voz. Do Espírito Santo. Ao mesmo tempo em que percebemos uma estrutura e organização também assinaladas por Deus. Nesse ponto, não devemos colocar a ação do Espírito como algo espontâneo e a ação humana como algo organizado e estruturado. Vemos nas Escrituras, especialmente no Antigo Testamento, que o próprio Deus tem ações estruturadas que implicam em organização. Logo, não seria contraditório entendermos a organização e liderança em atos como uma ação divina. Ou seja, eu sei que alguns não vão gostar dessa palavra, mas nosso Deus, ele é um Deus litúrgico. Deus, ele é um Deus organizado. Nem toda manifestação de bagunça quer dizer manifestação de Deus. Deus, desde o princípio da criação, ele fez tudo com uma ordem
com uma decência e todas as coisas alinhadas para que tudo ficasse perfeito. Claro que Deus teve suas manifestações extravagantes, suas teofanias miraculosas que a gente fica até pasmo, né, quando lê algumas coisas. Mas Deus sempre foi um Deus organizado. Imagina se a Terra tivesse 1 centímetro mais próximo do Sol. Provavelmente a gente ia morrer tostado. Se ela tivesse 1 centímetro mais distante, a gente ia morrer de frio. Ou seja, Deus é um Deus que organizou todas as coisas em perfeita ordem. Depois vocês vão lá no YouTube fazer uma propaganda aqui pro meu pai. Ele fez uma pregação sobre uma série sobre ordem, falando como que Deus, ele tira toda a desordem dos lugares, e se nossa vida existe alguma desordem é porque Deus não está nesse lugar. Então, procura lá no YouTube, ativa o sininho e dá um like. Então, Deus, ele é um Deus ordenado. E para a sua igreja ele estabeleceu também uma ordem. Para os dons de Deus ele também estabeleceu uma ordem. Os dons você pode ver lá em 1 Coríntios 14, como eles podem ser usados, em 1 Coríntios 12, como eles são organizados. Os ministérios têm uma ordem e eles têm um fim para o qual eles existem. Efésios 4:11 você vai ver lá, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para qual fim? Edificação do corpo de Cristo. Então, Deus não fez uma igreja bagunçada, guiada pelo Espírito, para a gente usar como desculpa para as nossas bagunças. Deus fez uma igreja com um tipo de governo, com um tipo de estrutura, para que essa igreja permanecesse saudável e para que essa igreja pudesse ser santificada. Cristo, ele não vai buscar qualquer tipo de igreja. Cristo prometeu que a igreja dele seria gloriosa. Então, uma igreja gloriosa, ela precisa se vestir com um determinado padrão. E qual que é o padrão? O padrão da igreja gloriosa é Cristo. É uma igreja que imita Cristo em todos os seus aspectos. Mas é uma igreja... Imitar Cristo fica muito coisa, né? É uma igreja que segue o padrão de Cristo em todos os aspectos. Principalmente quando a gente diz a respeito do Sermão do Monte, por exemplo. O padrão de legislação da igreja é o Sermão do Monte. É o padrão de como é o reinado dos céus, é como é a cultura dos céus. Basicamente, a oração do Pai Nosso ela vai pedir: faça na terra assim como é no céu. Ou seja, é um padrão cultural que devemos seguir. Ou seja, é um padrão que é colocado em ordem. Quando você vê o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, você também consegue fazer um paralelo com uma repetição dos 10 mandamentos. Os primeiros 5 voltados a Deus e os outros 5 voltados aos outros. Assim é o Sermão do Monte. Mateus capítulo 5 e 6, voltados para Deus. Capítulo 7, voltados em relação uns com os outros. Então, há uma comparação no Sermão do Monte, é o padrão ao qual nós devemos nos encaixar para viver uma vida com Cristo. Show? Então, vamos lá. 1. Atuação dos apóstolos. Proclamação do Evangelho, fortalecimento de igrejas, relação entre igrejas e expansão do Evangelho. Era a função dos apóstolos, né? Proclamar o Evangelho para as pessoas, fortalecer as igrejas com fundamento e estreitar essa relação com a igreja, mais a expansão do Evangelho. Ou seja, um apóstolo ele não ficava simplesmente parado no lugar. A palavra apóstolo significa alguém enviado em favor de uma missão. Então, o apóstolo, além de cuidar de uma igreja, ele era enviado para plantar outras igrejas. 2. Atuação dos presbíteros. Liderança local, plural, seria como um pastor, né, daquele tempo, porque a gente não vê em Atos a palavra pastor aparecendo diretamente na expressão de um líder, pelo menos não que eu me lembre. Liderança local, plural. As cartas normalmente são enviadas aos presbíteros, no plural, ou seja, um presbitério, um conjunto de liderança que tomava decisões em conjunto e para que aquela igreja se tornasse saudável. Em 1 Timóteo 3, diz que o presbítero deve ser pai de família, homem de família, de bom caráter e apto ao ensino. A palavra presbítero no original fala de alguém mais maduro, ou seja, pessoas capacitadas por Deus para supervisionar o corpo de Cristo. 3. Atuação dos diáconos. A raiz da palavra diácono significa parar para fazer algo. Fora do Novo Testamento, esse termo é usado para pessoas que servem às mesas, uma espécie de garçom. Os diáconos parecem ter funções administrativas,
pois o argumento dessa função foi quando houve necessidade de servir as viúvas necessitadas. Quem eram os diáconos da Igreja Apostólica? Aí tem uns pontinhos aí. 7 homens escolhidos, todos judeus gregos, cheios de sabedoria e do Espírito Santo. Logo cedo, os diáconos começam a se dedicar à pregação e atividade missionária. Então, se você se vê com um encargo diaconal, se você é um diácono, presta atenção nisso aqui. Se você quiser anotar aí no cantinho dessa apostila, até anota. Eu coloquei aqui, todo diácono precisa ter como primazia o zelo pelas Escrituras. Vou repetir, todo diácono precisa ter como primazia o zelo pelas Escrituras. E aí você pode colocar um ponto e vírgula. E sede por missões. Sede por missões. Vou lá, todo diácono precisa ter como primazia zelo pelas Escrituras. Põe o ponto e vírgula, fome por missões. Escrituras, pela palavra. Fome por missões. Aí o próximo ponto aí. Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e que, cheio de graça e de poder, realizava feitos extraordinários e grandes sinais entre o povo. Filipe evangelizou o eunuco etíope e todas as cidades por onde ele passava. Nós vemos, sim, uma pluralidade em Atos, uma coisa mais orgânica, mas ao mesmo tempo organização e uma estrutura presente. Ou seja, a gente vê aqui no ministério diaconal que não está ligado à manutenção de um lugar, mas está ligado a chegar a alguém. Então, o ministério diaconal em Atos, ele está preocupado em palavra de Deus, pregação, ensino, missão. Palavra de Deus, pregação, ensino, missão e mais, envio. 4. O padrão de liderança em 1 Timóteo 3. Gente, são 8h16. Eu tenho um toque com o negócio pela metade. Então, o intervalo nosso é 8h20. Eu vou dar intervalo para vocês aqui agora, depois a gente pega essa parte aqui toda, pode ser? Então, intervalinho aí, rapidão.